Olá, gente. Bom, conforme prometido no vídeo de apresentação, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu pós-mestrado, né? Depois que eu fiz o mestrado, o que aconteceu na minha vida, né? Porque até então eu trabalhava, estudava, fui professora, né? Então, normal, digamos assim. Nem tão normal, viu, gente? Porque eu sempre sentia dentro de mim que faltava alguma coisa, né? E eu acho que o mestrado, ele veio abrir a minha mente, na verdade. Ele, após o mestrado e já durante o mestrado, eu comecei assim, um processo de autoconhecimento bastante profundo, né? Que me ajudou a descobrir qual que era a minha verdadeira missão. E porque assim, eu sempre tive dentro de mim que eu posso agregar valor à minha vida, mas o que mais me chamava era o que? Agregar valor à vida do outro. E eu, como professora, eu conseguia muito pouco isso, né? Então, assim, não que não seja importante eu ensinar, era importante, mas eu via a necessidade do aluno de, além de aprender o que é o substantivo, o que é um artigo, o que é um pronome, eles precisavam, de certa forma, aprender a viver, sabe? Aprender a ter sonhos, aprender a ter projetos de vida, né? Eu sou professora, fui professora de ensino fundamental, ensino médio, então crianças desde 11 anos até 18, 19, já dei aula na educação de jovens e adultos, e eu vi assim que falta isso para as crianças, para os adolescentes. E eu tentava, de certa forma, colocar isso para eles, mas essa não era a minha função. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algo mais, né? E o mestrado me abriu a mente para esse algo mais. O que eu poderia fazer? Porque eu posso trabalhar com uma criança e falar para essa criança ir atrás de seus sonhos, ou ter um sonho, ou perceber na criança isso, mas a criança sozinha ela não consegue se desenvolver, ela precisa, na verdade, da ajuda e do entendimento dos pais ou dos responsáveis que estão junto dela muito mais tempo do que um professor. Ainda mais um professor de ensino fundamental, que passa ali 45 minutos dentro de uma sala de aula. Então, eu trabalhando com as crianças, muitas me perguntavam, eu sempre fui muito aberta às crianças delas virem conversar, tirar dúvidas, e muitas entravam até num campo assim de conversar mesmo, de colocar as suas limitações, de colocar as suas angústias, e eu tentava ajudar e, na maioria das vezes, funcionava como um bálsamo apenas para a criança, porque quando ela chegava em casa, ela não tinha força para mudar um sistema familiar. E quem tem a força para fazer isso são os pais. Tá? Então, após o mestrado, eu comecei a estudar maneiras de fazer isso. E eu descobri na terapia essas maneiras. Então, foi estudando, né, vendo quais são as técnicas de terapia, que hoje em dia a gente tem aí várias técnicas de terapia, quais seriam as que mais eu poderia trabalhar e desenvolver essa questão da ressignificação familiar, a ressignificação da criança, né? Então, através dos pais, porque não adianta eu trabalhar com uma criança de 12, 13 anos sem trabalhar os pais. Então, todos têm que entender como que está o sistema para poder alterar. Então, colocando assim, contei um pouquinho aí o que foi o mestrado para mim, né? O que ele abriu na minha mente, na verdade, não abriu muitos caminhos profissionais aí dentro da área da educação, mas de certa forma eu agradeço demais, porque com ele eu descobri a minha missão de vida. Então, qual que é a minha intenção com esse canal aqui no YouTube? Tá? Então, deixa eu colocar aqui que, primeiro, não vamos ser hipócritas, né, de dizer, eu quero só ajudar o próximo. Sim, eu desejo profundamente isso. Mas a partir, para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Divulgar também o meu trabalho. Então, assim, com o canal do YouTube, eu tenho a pretensão aqui de divulgar o meu trabalho como terapeuta holística.
Então, o que é a terapia holística? Você pode estar se perguntando, né? Então, a terapia holística, ela vai buscar fazer o quê? Eu, no caso, como terapeuta holística, eu vou olhar meu paciente como um todo, tá? E desenvolver nele, fazer com que ele mesmo enxergue a autocura, né? Então, assim, a terapia, ela trabalha 50% é trabalho do terapeuta e os outros 50% é trabalho do consultante, tá? Então, ele vai ver o que está acontecendo. É como se eu fosse colocar um drone na vida da pessoa e ela fosse ver a vida dela de fora. Olha o que você está fazendo, olha o que está acontecendo. Então, são perguntas, são respostas, é autoconhecimento. Então, a terapia holística trabalha com isso. Dentro da terapia holística, tem várias técnicas, tá? Então, eu trabalho aí a constelação familiar, que é uma ferramenta, no caso, da terapia, a programação neurolinguística, os exercícios de gratidão, da psicologia positiva, e tudo isso leva a pessoa a se autoconhecer, né? Então, com isso eu pretendo fazer o quê? É agregar conhecimento à vida da pessoa. E a pessoa, com esse conhecimento agregado, ela pode fazer o quê? Reformular a própria família, os filhos, a programação. Eu falo programação entre aspas, porque parece que é algo de computador, de máquina, né? Mas não, é a programação dos filhos mesmo. Nós, pais, nós programamos os nossos filhos. E como que a gente faz isso? Como que é essa programação está sendo feita? Nós já fomos programados, né? Como que é a sua programação? Então, eu busco com esse canal divulgar esse trabalho, o meu conhecimento com as terapias, né, com a terapia holística e as suas técnicas, ok? Então, assim, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho aí do que eu pretendo com esse canal. Então, assim, vai ter outros vídeos onde eu vou explicar melhor, mas já fica aqui o convite. Entra lá na bio do Insta, me chame para alguma conversa, caso você queira, caso você precisa, caso você queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, ok? Um grande beijo para vocês, pessoal.